Graça e paz. Eu sou o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC. Estamos aqui para tirar dúvida de um dos nossos alunos através desse processo de tutoria. A dúvida do aluno é a seguinte: se Deus é perfeito, como que ele pode se arrepender? A dúvida dele é baseada no texto de Êxodo 32. E antes de nos aprofundarmos, eu gostaria de contextualizar com vocês. No capítulo 31, Deus chama Moisés, no finalzinho do capítulo, Deus chama Moisés para o Monte Sinai para se manifestar a ele e entregar a lei a Moisés, entregar os 10 mandamentos a Moisés. Quando Moisés estava no monte com o Senhor, o povo não aguentou, não suportou esperar cá embaixo. E o próprio Arão, que era uma liderança sobre o povo, que foi um homem levantado por Deus para auxiliar Moisés, ele questionou, ele ficou incerto, ele não teve fé acerca do que estaria para acontecer. E questionou a demora de Moisés e convocou o povo para que se desfizesse dos seus adornos e, através de um processo de fundição, edificou um bezerro de ouro e orientou o povo a adorar esse bezerro, declarando que aquele bezerro foi o Deus que libertou vocês, que libertou aquele povo do Egito, anulando e sim todas as obras daquilo que o Senhor fez. Quando isso aconteceu, Deus revelou a Moisés o que estava acontecendo. E ele falou assim: Moisés, esse povo é teimoso. Deixa eu acender a minha ira sobre esse povo. Eu vou aniquilar eles. Irei fazer uma outra nação. Irei levantar uma outra nação e colocarei você à frente dessa nação. E aí nesse momento nós vemos quando Moisés ele intercede pelo povo. E ele clama a Deus apelando pela benevolência do Senhor sobre o que os egípcios falariam acerca do que Deus tinha feito, se Deus tinha levado o povo para matá-los no deserto, e sobre a promessa abraâmica. E o versículo 14, ele vai concluir dizendo assim, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Então, é correto afirmar que Deus se arrependeu do mal que ele iria promover sobre o povo? Para que nós possamos chegar a uma conclusão, é importante que antes de qualquer aprofundamento, nós consultarmos outras versões. Essa versão que eu acabei de ler é a Almeida Revista Atualizada. A versão King James ela vai dizer assim: e o Senhor desistiu de fazer o mal que dissera que havia de fazer ao povo. Porém, a forma de a gente encontrar a ideia central do que ele queria dizer, primeiro, analisando o contexto, e nós já vimos o contexto está muito mais relacionado à iniciativa de Moisés de clamar pelo povo. Moisés chegou ao ponto, se você for ler o capítulo todo, de dizer: Senhor, se o Senhor for destruir o povo, me tira da lista, me tira do livro aí, eu não quero mais. Então acaba com o povo, acaba comigo e acaba a história aí. Moisés chegou a esse ponto. Então, a questão do contexto está mais relacionada à iniciativa de Moisés de clamar a Deus pelo povo, de se portar como um intercessor. O texto está muito mais relacionado a isso do que a gente partir para um raciocínio de descredibilizar a divindade e a perfeição de Deus, colocando como que se Deus fosse um ser submetido às vontades humanas e entregues aos sentimentos humanos de oscilação, como que se Deus fosse um ser que ficasse aguardando o mover dos homens. E nós que temos o Espírito de Deus, que estudamos a Bíblia para edificação da fé e não para querer justificar de que Deus não existe ou de que a Bíblia é incerta ou é falsa. Nós, quando estudamos e nos aprofundamos nas Escrituras Sagradas, é para a exaltação da obra de Deus e não para recriminá-la. Mas precisamos consultar o texto original para que a gente possa chegar a uma conclusão. No texto original, o termo que está lá é o termo naklahan, que quer dizer ter pena, lamentar e sofrer um pesar. O termo do mal está no hebraico, lá no original, ra, que quer dizer desagradável,
tristeza ou agir de maneira grosseira. Então, a palavra que no português encontraram para arrependeu-se, direcionando que o Senhor se arrependeu, está no hebraico naklahan, que quer dizer ter pena e lamentar ou sofrer um pesar. Ou seja, a ideia mais próxima daquilo que o escritor original quis trazer foi que, mediante a intercessão de Moisés, o Senhor teve pena, ele se lamentou por aquilo que ele iria fazer contra o povo, e mediante a postura de Moisés, por esse sentimento de lamentação, de pena do povo, um povo que viu as obras manifestadas pelo próprio Deus, que passou pelas pragas que o Senhor mandou ao Egito, que viu o mar se abrir, que viu a manifestação dos milagres de Deus, mas mesmo assim anulou tudo aquilo que o Senhor fez com um ato de idolatria, adorando um bezerro. E ainda dizendo que foi aquele bezerro, aqueles deuses que foram edificados, que livraram eles do Egito. Então Deus sentiu lamento, Deus sentiu pena desse povo. É diferente do conceito de arrependimento. Principalmente no nosso entendimento, o arrependimento ele está relacionado, às vezes, da nossa ideia como consequência do pecado, de um erro que a gente venha cometer. Então, eu errei em tal situação, então eu me arrependo porque eu entendi que aquilo que eu fiz, o metanoia, a mudança de ideia, eu entendi que aquilo que eu fiz não foi o correto. Então, Deus ele não está submetido aos sentimentos e às oscilações humanas, para depender de que haja uma ação ou reação do homem para que ele tenha uma manifestação. Eu vejo muito mais esse texto ser uma oportunidade de Deus nos ensinar que se nós buscarmos a Deus, se nós formos íntegros como Moisés foi, nós podemos entrar em sua presença, estar com ele face a face e ter a nossa oração ao favor dele. Não é que Deus está submetido, não é que Deus é um ser fraco que vai ser movido pelo nosso coração ou pela nossa petição, mas o amor, a misericórdia, a graça dele sobre nós faz às vezes com que os decretos sejam modificados pela adoração, pela atenção que nós chamamos através da oração. Então, o texto diz mais sobre Deus ter pena e lamentar-se, Até a expressão do mal que é colocada, às vezes a gente pode entender como do mal uma promoção do maligno, como que se Deus estivesse promovendo alguma desgraça sobre o povo. Mas o termo raá, ele quer dizer tristeza, grosseria e ser desagradável. Então está muito mais relacionado a Deus que, mediante o pecado do povo, iria destruí-lo, e pela intercessão de Moisés, ele sentiu misericórdia, lamento, pena daquela ação que ele iria fazer, que seria uma tristeza para o povo, daquela forma grosseira, uma expressão de uma característica humana, que a gente não pode definir Deus da mesma forma que nós definimos o homem, porque Deus é o ser supremo, é o arquiteto supremo, é o criador, é o Senhor de tudo e de todas as coisas. A Bíblia diz que as obras do universo foram criação de suas mãos, que as nuvens do céu é como se fosse poeira dos seus pés. Então não podemos descrever e definir um ser indescritível, infinito, um Deus que não tem limitação, um Deus que não, é tão grande que não cabe nenhuma estrutura. Já disse o filósofo que onde é o céu, onde está o céu, que Deus, onde que está Deus? Deus não está no céu, porque Deus é tão grande, porque ele não pode caber no céu. Então o céu é o próprio Deus. Então um Deus tão grande não pode estar submetido a definições humanas. Precisamos ter muito cuidado quando nós formos definir os atributos de Deus, com a questão do antropomorfismo, que são as características e atributos humanos que nós encontramos em Deus. Mas esse atributo não é de nós para ele, é dele para conosco. Se nós estivéssemos ainda na estrutura original sem o pecado, talvez
os sentimentos e as ações serão muito mais próximas de sua divindade. Mas ele, em sua misericórdia, permitiu com que essas características dele ainda habitassem em nós. Mas em nós é corrompida pelo pecado. Por mais que nós tenhamos o amor em nosso coração, que é o sentimento mais intenso e mais forte que tem, o nosso amor nunca será perfeito e puro. Nós nunca poderemos comparar o nosso amor ao amor de Deus. E precisamos entender que a nossa forma de estudar a Bíblia é uma forma de edificação, para acreditar, para aperfeiçoar, para ter como justificar e não para recriminar. Então, o texto não coloca em xeque a divindade e a perfeição de Deus, porque a expressão correta não é de que Deus se arrependeu, é que Deus sentiu lamentar, um pesar e pena do povo que seria destruído, mas pela intercessão de Moisés, ele não fez. Espero que tenha ficado muito bem claro para todos vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida, bons estudos, que você continue se aperfeiçoando e se dedicando o máximo possível às Escrituras Sagradas. Qualquer situação que você não entender, que ficar difícil a compreensão, sendo da disciplina ou não, traz para a gente, que nós vamos analisar direitinho, vamos responder. Teremos, além desses vídeos que nós estaremos postando periodicamente, teremos as oportunidades na tutoria online, onde você vai ter a chance de vir participar presencialmente se você estiver perto do estúdio onde nós gravamos, ou então você pode participar pelo chat ao vivo e ter a chance de tirar dúvidas e de acrescentar o nosso conteúdo. Deus continue te abençoando e que o entendimento e a revelação da manifestação de Deus venha sobre a tua mente em nome de Jesus. Graça e paz.